Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 432 e minguando até 858 dias, 19 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize este vídeo, isso é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog, né, abertura desse título, As Duas Testemunhas Renovação em Jerusalém, a abertura é de 393. Também deixo uma referência desse título, o blog de 399, ok? Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Não perca nada que está sendo dito sobre este blog diário, é muito importante vocês entender tudo que está sendo dito, né, para que vocês possam ter consciência em tudo, ok? Vamos, né, dar início a este blog diário, né, e vamos para a leitura e depois vamos com a expressão livre, ok? Vamos lá. Para um ateu, todos os corpos religiosos criaram Deus, mas para os religiosos, todos os corpos emocionais são o próprio Deus encarnado. Isto explica que o poder ele não pode se materializar no corpo, sendo que a consciência ele justifica um corpo, mas um corpo não justifica todas as consciências e que nesta causa Deus ele pode se materializar no corpo. Porém, o corpo não pode se materializar Deus, pois todos os corpos é simples de entendimento e simples. Entretanto, eu conheci no meu íntimo que enquanto os ateus não acreditam neste poder, os corpos de Cristo acreditam que todos os corpos ensinam Deus ser Deus. Sendo assim, todos os corpos de Cristo ensina Deus ser Deus. Isto explica que quando nós matamos um corpo, nós deixamos de ensinar e matemos o Deus que há dentro de nós. E que nesta causa os deuses eles vão morrendo dentro de vós até que fique a verdade e que não pode morrer, pois é imortal. Aqui, né, eu estou fazendo uma referência, né, título, uma comparação sobre o que é ateu, né, e sobre o que é religiosidade, né. Vamos para a repartição, vamos fazer expressão livre, né. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da dimensão Cristo e aquilo que já tem dentro da sociedade, das dimensões sociais, ok? Para um ateu, todos os corpos religiosos criaram Deus. Por que que o ateu ele não acredita em Deus, né? Porque eles relacionam primeiramente o homem, eles nunca vai relacionar a Deus. Ao contrário dos religiosos, os religiosos ele relaciona primeiramente Deus. Mesmo que eles não tenham conhecimento à verdade de Deus, eles relacionam a Deus. Os deuses deles são verdadeiros, por mais que ele seja falso. Por mais que ele seja falso, os deuses os deuses dos religiosos são verdadeiros. Aí você vai perguntar à pessoa lá, ó, hoje mesmo, né, vamos falar nesse sentido para você entender. Tem uma comunidade evangélica e tem uma comunidade católica, né? Aí
Por que que a comunidade por que o membro da comunidade católica está na comunidade católica? Porque o Deus dele é verdadeiro. Aí por que que a a comunidade evangélica, por que que os membros estão na comunidade evangélica? Porque o Deus dele é verdadeiro e da mesma forma que é o dos católicos. Aí você entende, eles acreditam em um Deus, se esse Deus é verdadeiro ou falso, nós não sabemos, mas que ele acredita em Deus, ele acredita, certo? Aí, Deus, isso se tratando de uma inconsciência, de um membro, uma pessoa que estão ali assistindo uma palestra, de uma certa forma, né, inserindo essas ideias dentro de um Deus, por exemplo, inserindo dentro inserindo isso dentro das suas comunidades, é uma ideia de um Deus, né, sei lá, dependendo, qual fonte, é igual eu tenho dito no blog anterior, se você relaciona um bem, você relaciona a Deus, se você relaciona o mal, você relaciona o inimigo de Deus, certo? É sempre assim, você não precisa ter conhecimento para saber que você deve tratar o outro bem. Você não precisa de conhecer isso aqui, fala assim: "Ó, para me tratar o outro bem, para me relacionar ele apenas às coisas boas", porque automaticamente ele vai me relacionar às coisas boas. Aí você não precisa ter conhecimento quem é Deus, não precisa ter conhecimento da dimensão cristã, apenas eu relacionar a coisas boas nos outros corpos, ok? Vamos lá. Para um ateu, todos os corpos religiosos criaram Deus, mas para os religiosos, todos os corpos emocionais são o próprio Deus encarnado, né? É que eu estava tendo dito, né? O, o Deus do católico é verdadeiro, o Deus do evangélico também é verdadeiro, né? Se eles compreenderam os seus bens, eles acabam compreendendo Deus. Se eles compreenderam os seus mal, eles acabam compreendendo que é o inimigo de Deus. Isto explica que o poder ele não pode se materializar um corpo, né? E essa frase aqui, vamos parar aqui, né? Isto explica que um poder não pode materializar um corpo. Vamos repetir mais uma vez. Isto explica que um poder não pode materializar em um corpo. Não pode, não pode, imagina. Toda vez que você viu Emanuel encarnado, toda vez que você viu ele pregando sobre o poder, né, ele tendo domínio sobre as coisas, estava tudo fora dele, né? Ele tinha poder sobre o vento, né, sobre a água, sobre o mar, né? Ele tinha esse poder, mas ele não estava materializado, estava na natureza já. A água, a dimensão da água, o ar, o oxigênio, estava tudo fora dele. Entendeu? Entende isso? Não estava materializado no corpo dele, porque aquele corpo é um corpo simples de entendimento simples. Imagina se o poder tivesse materializado ali, né? Vamos pegar aqueles, né, sei lá, desenho. Eu ia falar em desenho, mas deixa para lá. Isto explica que o poder não pode se materializar um corpo, né? Sendo que a consciência ela justifica um corpo. Agora só, sendo que a consciência ela justifica um corpo. O que que seria a consciência? É eu ter a ideia de me respeitar o meu espaço, certo? Quando eu tenho cedo, a minha consciência justifica o meu corpo, o meu espaço de corpo. Quando eu entendo esse meu espaço justificativo dos meus atos, eu começo a entender o espaço do outro, a justificação dos atos dele. Quando eu entendo a justificação dos atos dele, eu tenho flexibilidade para relacionar ele os meus interesses junto com deles, né, interesses bons. E ele relaciona para mim um interesse bom. Ah, não, eu não quero relacionar nada de bom, eu estou negando ele, eu falo mentira para ele, ele fica negado, por exemplo. Aí já começa um interesse ruim, já começa a vir a maldade, ele já começa a articular alguma coisa, os atos emocionais, né, sobre aquelas pretensões, sobre os desejos, né, de se realizar sobre outro corpo emocional. Não os desejos de se realizar com Deus, de se permitir que Deus se realize com você. Não é isso. Enquanto você estiver entregando o poder ao homem, você fica na mão do homem. Quando você entrega o poder a Deus, você fica
se realizando junto com Deus. Não é interessante isso? Você sabe de quem você é. O seu corpo, né, os seus comportamentos vai dizer quem você é. Se você é de consciência divina ou se você é de consciência humana. Se você relaciona a Deus intimamente no seu interior ou se você relaciona o poder de Deus a outro homem estranho, ok? Não tem problema você relacionar outro a pessoa, respeito, consideração, dedicação, né? Amor, quem sabe, né? Depois do relacionamento você amar a pessoa, entender a pessoa, quem sabe. Aí não tem problema você relacionar isso. O tem problema é você relacionar o poder de Deus a outro homem. Aí você vai ficar muito estranho. E como que você entende isso na sociedade? Hoje, o poder de Deus vem de uma forma ideológica sobre os capitais, sobre o dinheiro. Né? Quem tem muito dinheiro, as pessoas relacionam aquele corpo como Deus. Né? Ah, ele é o provedor, isso e tudo, né? Não que Deus não permita que ele faça isso, entenda que existe muitos seres capitalistas hoje, que dinheiro, que eles são individualistas em questão que não estão no trabalho social, e ele relaciona realmente só os seus interesses, que eles não têm contato com a fonte, assim como os membros dos religiosos não têm contato com a fonte também, digamos assim, eles estão participando de um movimento, então eles relacionam o interesse dele. Mas é interessante quando a pessoa tem um poder econômico e ele tem esse relacionamento com o seu Senhor, com o seu divino, porque ele vai relacionar as pessoas justas, ele vai relacionar sempre as pessoas justas, ok? Sendo que a consciência, ela justifica um corpo, mas, agora presta atenção, mas um corpo não justifica todas as consciências. Um corpo só não justifica, nunca vai justificar. Espírito, quando eu falei consciência, depois o corpo em primeiro plano, depois consciência, dando a consciência para fora. Todas as consciências que estão desabitadas do meu corpo, por exemplo. O meu corpo emocional não vai justificar eles, não vai, nunca, 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 nunca. Tá vendo essas vozes que você está ouvindo? Nada de emoção minha, nada de minha consciência, nada disso, nada disso. Aí, se você estiver tendo conhecimento de uma coisa, você vai ter conhecimento daquilo que já é uma fonte divina, uma criação, uma perfeição de Deus, que Deus está trazendo renovação para todos, para ativar essas suas consciências adormecidas. Aí, quando vocês ativar, vocês vão se realizar com Deus. Você não vai se realizar com esse corpo emocional. Vocês vão se realizar individualmente nos seus corpos emocional, junto com Deus. Não é com esse corpo emocional. Esse corpo emocional, ele é muito eu, ele é muito único, ele é muito individualista, ele é muito, sei lá, na hora nenhuma ele vai relacionar essa emoção dele a vocês, né, até certa forma, até certa forma, porque existe possibilidade de nos criar uma ideologia sobre a emoção do corpo, né? Quando a gente temos liberdade de expressão, a gente tem tudo em nossas mãos, entenda isso. Mas um corpo não justifica todas as consciências, né? Não justifica. Cada consciência vai justificar os seus corpos emocionais. Entenda isso, tá? E que nesta causa Deus ele pode se materializar no corpo. Eu disse isso? E que nesta causa Deus ele pode se materializar no corpo. Porém, o corpo não pode se materializar em Deus, né? Não, é muito interessante, não é? Olha só, vamos falar essa aqui, ó. E que nesta causa Deus ele pode se materializar em um corpo único emocional, Adão, um corpo único emocional, Adão. No sexto milênio estava aqui, Manuel. Ele pode materializar, verbo encarnado, pode trazer a palavra, pode. Hum? Não é interessante isso? Deus pode, né? Sendo que a consciência, ela justifica um corpo, mas um corpo não justifica todas as consciências. E que nesta causa, Deus, ele pode se materializar um corpo, ele pode se materializar em um corpo, pode, tá? Não é interessante isso? O que que eu estou dizendo isso? Eu vejo o quanto as pessoas, elas são ignorantes. Por exemplo,
muito trabalho social, despertar da consciência, respeito muito, muito, muito esses trabalhos. Mas o que que eu quero dizer? As pessoas dizem, né, que a gente não devemos procurar Deus fora de nós, né, um Deus sentado no trono, ou entenda que Deus, ele pode se materializar em corpo, ele pode, pode. Então, o que que acontece? Não vamos criar, eh eh história, né, para a gente convencer que Deus é o nosso interior. Não precisamos disso. Tudo aqui é de Deus. Ó. O Cristo, tudo hoje é Deus. Deus está no vento, Ele está no ar, Ele se materializa no corpo emocional, no Adão, Ele está em todos os lugares, Ele representa cada criança dentro da sociedade, representa cada mãe, representa a viúva, representa o pobre, representa tudo aí é Deus. Eu não posso desrespeitar a perfeição de Deus sobre essas matérias que se movimentam, certo? Eu posso encontrar Deus em qualquer lugar, dependendo da minha vista espiritual. Eu só não posso me escandalizar sobre o sacrifício do corpo vivo. Aí sim, aí eu falo, aí Deus não está fora de você não, meus amores. Se cuide, porque isso é cilada. Mas aí quando as pessoas vai procurar um Deus fora de você sem conhecimento, ele vai direto na onde? No escândalo. Escândalo, Jesus sacrificado. Aí sim, vamos falar isso. Não há Deus fora de você. Certo? Deus, ele se realiza no seu íntimo, ele se realiza junto com você no seu íntimo. Aí tudo que vai para fora aí é um relacionamento que hoje em dia é crise, é crise. Então você não vai encontrar Deus fora de você de uma certa forma. Mas os meus olhos espirituais, eu posso ver Deus materializado em tudo. Eu posso ver Deus materializado em tudo, 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 tudo. A natureza, a árvore, eu posso ver Deus materializado em tudo. Tudo o que é de Deus, tudo aqui é Deus que se move por nós, por nós. Tudo, a provisão, as frutas que caem da árvore, é uma provisão de Deus, tudo, uma naturalidade. Deus está em tudo. Certo? É o poder dele que vai se realizando dentro da sociedade. Então, entenda isso. E que nesta causa Deus ele não pode Deus que nesta causa Deus ele tem o poder de se materializar no corpo. Porém, um corpo não pode materializar Deus. Aí sim, você entendeu que quando houve um sacrifício do corpo vivo, a maioria dos atos religiosos queria materializar, ele queria materializar o poder de Deus em um corpo. Eles conseguiram? Sim, conseguiu. Todos nós conseguimos fazer isso. Mas como? Pela falsidade. Porque a falsidade é a única coisa que justifica, né, de uma certa forma, o pecado do outro. Porque, de uma certa forma, você não pode justificar a, o pecado, o bem, o mal, o bem com o mal. Você tem que justificar o mal com o mal. Né? Para mim fazer um com todos, eu tenho que, de uma certa forma, materializar, dar uma origem, por exemplo, a um poder negativo. Quando eu dou uma origem a um poder negativo, então eu crio um Deus. É onde que os ateus acreditam que os homens criaram Deus, porque então eles começaram a criar sobre aquela energia negativa coisas mais negadas ainda. Porque não há justiça, por exemplo, eu tenho uma consciência, eu trato uma pessoa boa, bem, eu sou a pessoa do bem, eu trato uma pessoa bem, mas a pessoa só me maltrata, só me maltrata, só me maltrata. Ela vai achar que eu estou conivente com ela. Ela nunca vai saber o quanto eu estou chateado se eu não relacionar esse mal dela. Se eu não relacionar esse mal dela. Quando eu relaciono o mal dela, então ela toma um choque. Oh, é mesmo, né? Eu prejudicando você, né? Aí que ela tem consciência. Mas aí você tem que dar um sinal que está alguma coisa errada para a pessoa entender isso. Mas aí entende.
o pecado, ele globaliza pelo pecado, justifica pelo pecado, não pelo bem, porque o nosso bem é uma naturalidade divina, é uma perfeição divina, é único para cada um de nós em específico. Então, nós somos amores. Se nós somos amores, nós somos natural dos relacionamentos, nós somos a naturalidade dos nossos relacionamentos. A gente relaciona isso naturalmente, sem interesse de enganar as pessoas, sem interesse de absorver poderes negados, que já vem negado dentro da sociedade. Compreenda isso. Não é interessante? Porém, o corpo não pode materializar Deus. Mas então, teve uma possibilidade aqui, né? Porque os religiosos, eles materializou o poder sobre um corpo emocional. Quando eles, porém, o corpo emocional e veio negado, né? Então, de uma certa forma, Deus pode materializar no nosso íntimo, né? Se fazendo o verbo encarnado, e de outra forma, ele, um corpo emocional, né? Passou desse corpo emocional único, de que ele já não pode mais representar outro corpo emocional, não pode. Mas aí as pessoas usaram, né, essa falsidade para globalizar tudo, criando um Deus falso, um poder falso, o anticristo. O anticristo foi criação humana, ok? Foi criação humana. Mas entenda isso, muito delicado isso. Quero voltar mais uma vez para a gente falar de novo. Um corpo único, encarnado, pode ser a materialização de Deus, certo? Pode ser a materialização de Deus. Mas aquele corpo, depois que ele está na unidade, depois que ele está na unidade de Deus, ele não pode mais, um corpo, depois do corpo emocional, ele não pode mais materializar um poder de Deus. Ele não pode mais materializar o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele é único. Ou seja, mais uma vez, eu sou um corpo emocional único, então eu só posso representar aquele corpo emocional uma vez. E se eu posso representar aquele corpo emocional uma vez, eu não posso materializar o poder de Deus. Não posso materializar o poder de Deus. Eu posso, né, de uma certa forma, igual o Manuel, ele tinha poder sobre a água, sobre o fogo, né, sobre o vento, né, a tempestade falava e a tempestade bailava. Entenda aí. Então, compreenda essas delicadezas, né? Muito interessante. Pois todos os corpos são simples de entendimento simples. Aqui eu estou acabando de explicar aquilo que eu estou falando, né? Porque todo corpo são simples de entendimento simples, podendo representar esse corpo emocional uma vez só, certo? Ok? Entretanto, eu conheci no meu íntimo que, enquanto os ateus não acreditam neste poder, os corpos de Cristo acreditam que todos os corpos ensinam Deus ser Deus. Por que eu falei que todos os corpos ensinam Deus ser Deus? A, os atos religiosos, eles sempre acreditaram que Deus se manifestavam em suas consciências, manifestavam. Eles propagam isso dentro das suas comunidades religiosas. Porém, existiu muita contradição no meio da Guerra Fria, Bíblia significativa, atos emocionais e tal. Então, eles foram perdendo essas essências das suas intimidades com Deus, né? E isso provocou uma incredulidade maior ainda nos ateus, né? Porque os corpos emocionais e religiosos se manifestavam ser Deus. Ou seja, eles poderiam, quando eles se manifestavam, eles já se manifestavam pelo anticristo, já por uma coisa negada, pelo corpo Emanuel sacrificado por Jesus. Eles se manifestavam por Jesus e não pelos seus eu interior. Aí gerava muita contradição, porque o sacrifício, ele globaliza o pecado de tudo, mas ele não globaliza o nosso eu interior, porque o nosso eu interior, ele é único, ele é a única vez que ele pode ser representado, ok? Sendo assim, todos os corpos de Cristo ensinam Deus ser Deus, né? Ensinam ser Deus, práticas religiosas, né? Existem atos conscientes, né, que têm uma intimidade com Deus, né, de uma certa forma. Trabalha isso dentro da consciência com um nível mais elevado, digamos assim. Isto explica que quando nós matamos um corpo, nós deixamos de ensinar e matamos Deus que há dentro de nós, né? Muitas mortes aí, né? Você vai ver. Aí eles
eles matam, né, com essas crenças, né, de ser melhor do que o outro, né, de ser a pessoa perfeita e negando a Deus ao mesmo tempo, né, existe essa ideia. Aí vai gerando complexidade, ok? E que nesta causa os deuses eles vão morrendo dentro de vós até que fique a verdade e que não pode morrer, pois é imortal. Qual é a verdade que não pode morrer? A nossa consciência interior, a nossa espiritualidade. Nós somos espírito. E é nessa ideia que nós temos intimidade, sendo nós conscientes ou não, nós temos intimidade com Deus, certo? Nessa ideia, na espiritualidade, corpo espiritual, nosso interior. Nessa ideia, nós relaciona nós somos íntimos de Deus, ok? Muito perfeito tudo que foi dito, bem explicativo tudo, certo? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, muito importante, né? Esse contexto em específico ficou muito perfeito para que vocês compreendam tudo que tem dentro da sociedade, todos esses relacionamentos que nós já tem dentro da sociedade agora, vindo com essa ideia da dimensão Cristo. A dimensão Cristo são tudo aquilo que Deus deixou um sinal, né, do seu poder. Ele deixou um sinal do seu poder. Depois ele deixou também um sinal no corpo do homem, mostrando aqui que ele ia vir de uma certa forma pelo anticristo, que Deus ia voltar pelo anticristo, pelo aquilo que o homem já estava negado, certo? E entenda isso. Quando Deus ele faz um movimento para fora, né, mostrando que aquele corpo Adão é único, de entendimento único, né, que é apenas uma imagem de um corpo simples, de entendimento simples, e podendo representar ele somente uma vez, não podendo representar os outros corpos emocionais, entendendo que todos os outros corpos emocionais tinham que responsabilizar, né, sobre essa consciência espiritual, sobre essa intimidade com Deus, mas aí veio a contradição, veio o anticristo. Aí hoje Deus está voltando pelos mesmos atos que foi no princípio dessa Guerra Fria, agora no final dessa Guerra Fria, dessa noite milenar, do sétimo milênio. Nós vamos entrar numa nova era, consciente sobre tudo, entendendo que o poder de Deus ele está em todos os lugares, né? Nós podemos achar Deus fora de nós também, na natureza, né, nas coisas, mas quando se trata de relacionamento, a gente temos que ter cuidado em delicadeza para relacionar os nossos irmãos, que muitas das vezes a gente está relacionando apenas uma coisa negada. Não significa que Deus negou o outro corpo, né, que Deus não possa se materializar em corpos emocionais. Deus pode, à medida que vocês vai se permitindo que Deus se realiza com você, você também vai se realizando junto com Deus. Você é um com Deus, Deus é um com você da mesma forma, ok? Entenda tudo isso. É muito explicativo, é muito compreensivo, certo? Continua, de uma certa forma, observando esses blogs diários, continua aprendendo com ele, porque é muito bom vocês fazer esse trabalho. Não tire conclusões precipitadas sem antes que possa ver o que já foi dito antes, certo? Cada coisa que está vindo sobre esse blog diário são coisas produtivas, são coisas bem para que vocês possam compreender de tudo, ok? Vou terminar este blog diário 432, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, crença religiosa. Parte 40, eu vou fazer essas duas no que diz respeito às duas testemunhas em renovação de Jerusalém, eu vou fazer até a página 70, né, criando uma ideologia sobre o número 70, e sendo que nós estamos na parte 9 sobre essa crença religiosa, certo?
vocês vai compreendendo tudo. Sempre quando eu quero falar sobre as duas testemunhas em Renovação de Jerusalém, quando eu quero falar em coisa em parte, eu mudo o subtítulo para dar essa ideia de que nós vamos relacionar dentro do blog diário, para dar essa referência, para que nossa consciência possa absorver com mais precisão, porque quando eu dou um tópico do título aqui, vocês entendem, isso é crença religiosa, né? Entendi, né? Eu relacionar as coisas erradas, meus irmãos, é crença religiosa, né? Entendi. Isso mesmo, entendi. Eu estou demonstrando que eu estou rebelando contra a origem do meu irmão, que eu estou rebelando contra a origem de Deus, tudo que Deus criou, o homem perfeito. Entendi. Crença religiosa. A gente vai falando e as pronúncias vêm, você vai se conscientizando sobre uma coisa e outra, ok? Muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, né? Eu embaracei na expressão. Isso tudo vai, né, pro ar. Não vou cortar. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.